Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, com grande alegria, recordamos a memória dos mártires de Marrocos. Veja, é uma memória que não está nem no calendário universal, nem no calendário do Brasil ou de Portugal, mas que é muito importante para nós para recordarmos este ano. Estamos recordando essa memória a partir do Missal franciscano, e a missa própria desses mártires está aí à disposição para aqueles que quiserem baixar o texto e celebrá-la no dia de hoje. Por que é tão importante celebrar este ano os mártires de Marrocos? Bom, é o seguinte, trata-se de 5 mártires franciscanos, na verdade os protomártires franciscanos, são os primeiros mártires franciscanos que, quando suas relíquias, ou seja, seus corpos, chegaram a Coimbra, em Portugal, causaram um tão forte impacto num cônego chamado Fernando de Bulhões, que este cônego resolveu se fazer franciscano, conhecido como Santo Antônio. Sim, nosso querido Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, também chamado Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, um dos mais santos, mais populares da Igreja Católica, foi convertido por causa do martírio destes 5 mártires de Marrocos. O que acontece é que este ano, dia 16 de janeiro, nós celebramos 800 anos destes acontecimentos. Foi exatamente no dia 16 de janeiro de 1220 que eles foram martirizados em Marrakech, no Marrocos. Então, vamos celebrá-los. Quem são estes 5 homens maravilhosos? Bom, primeiro vamos recordar. São Francisco ainda estava neste mundo, estava vivo. E São Francisco sempre teve, esse ímpeto missionário. Acontece que, uns anos antes, São Francisco foi tomado por um tal ímpeto missionário que ninguém conseguiu detê-lo. Ele foi, juntamente com um irmão, embarcou e foi na direção da Espanha para converter os mouros, converter os muçulmanos. Foi com tal pressa que o irmão mal conseguia segui-lo. Esse episódio é narrado tanto na legenda maior de São Boaventura, como na vida de Tomás de Celano. Bom, o que acontece é que São Francisco adoeceu. A providência divina não queria que ele morresse mártir, mas o amor abrasado de São Francisco por Cristo queria que ele se entregasse mártir. Mal ele sabia que o que Deus tinha reservado para ele era outra coisa, outro tipo de martírio, outro tipo de configuração a Cristo, que apareceria exatamente quando ele recebesse as chagas, os santos estigmas de Nosso Senhor no seu próprio corpo, se configurando num martírio diferente. Mas a missionariedade da família franciscana não parou por aí. São Francisco, então, enviou seus primeiros frades para pregar lá na Espanha, onde ele tinha desejado morrer como mártir. Escolheu 6. Desses 6, um deles, Vital, quando chegou no reino de Aragão, depois de uma longa viagem, porque tinha que atravessar a Itália, atravessar os Alpes, atravessar a França, finalmente chegar na Espanha, adoeceu e não pôde continuar a viagem. Os seus companheiros hesitaram, não sabiam o que fazer, mas Vital disse: continuem, e entregou a chefia da missão para Berardo. É por isso que nós veneramos esses mártires como sendo São Berardo e seus companheiros. Os outros companheiros são 2 sacerdotes, Otão e Pedro, e 2 irmãos leigos, Acúrcio e Adjuto. Eles foram então pregar o Evangelho e foram a Sevilha, que naquela época fazia parte do califado muçulmano, seguindo os conselhos da rainha de Portugal. Eles foram incógnitos,
de manga de camisa, vestidos com roupas civis, digamos assim. Bom, o fato é que, chegando lá, colocaram seus hábitos franciscanos e foram pregar diretamente dentro de uma mesquita num dia de festa. Evidente, foram presos. Condenados à morte, mas, no final, liberados. E então, embarcaram para Marrocos. Quando chegaram em Marrakech, havia ali um nobre português, que era irmão do rei de Portugal, Dom Pedro, infante Dom Pedro, e eles foram lá e começaram a pregar também o Evangelho. É evidente que isto colocava em perigo a população cristã que ali estava dizendo: fiquem quietos, pelo amor de Deus. Mas eles continuaram pregando o Evangelho, foram até a presença do rei, né, muçulmano, que é chamado nas crônicas de o Miramolim de Marrocos, para convertê-lo. Várias vezes se tentou libertar estes 5 gloriosos missionários, não é? Olha, os nobres, os portugueses, os cristãos davam um jeito de libertá-los. Vamos levar vocês para longe aqui, que vocês estão criando confusão. Eles escapavam e voltavam. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, deles escaparem e voltarem para verdadeiramente converter os muçulmanos por imensa caridade a Cristo. É aqui que a gente precisa entender o que é que anima os mártires. O amor a Cristo. O amor a Cristo, amar Cristo quer dizer levar Cristo para os outros, para que os outros sejam salvos. Amar Cristo quer dizer estar disposto a, como Cristo, derramar o seu sangue. Quem não entende, né, esse grande amor dos mártires, não entende Jesus Cristo e não entende também São Francisco. São Francisco, quando recebeu a notícia de que seus 5 irmãos tinham sido martirizados no Marrocos, ele então exclamou dizendo: finalmente, agora sim, tenho 5 frades menores, ou seja, 5 irmãozinhos, 5 membros da minha ordem. Vejam, a essa altura do campeonato já tinha sido feito o capítulo das esteiras, mais de 5.000 frades se reuniram. No entanto, São Francisco só considerou que ele tinha irmãos de verdade quando ele começou a povoar o céu. Agora eu tenho 5 irmãos. Este é o espírito de São Francisco. O Francisco que quis ir ele mesmo a Marrocos, mas não pôde. E nesses irmãos viu o seu sonho realizado. Quando Santa Clara recebeu a notícia dos 5 frades martirizados em Marrocos, ela também quis sair da clausura e ir para ser martirizada, e foi pela obediência que ela ficou. São Francisco teve que detê-la, porque Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. Que esse ano jubilar, esse ano de 800 anos do martírio dos 5 protomártires franciscanos de Marrocos e este ano jubilar da entrada de Santo Antônio na ordem franciscana, seja para nós de grande reflexão, para abraçarmos este grande amor, o amor por Cristo, como o amor que ardia no coração do seráfico Pai Francisco, que o configurou ao Cristo crucificado por amor a nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.